Olá pessoal, essa é a nossa aula do dia 10 de junho e a terceira parte. E dando continuidade à periferia, onde está concentrado os nossos irmãos, né? É lógico que hoje começamos a migrar para os grandes centros e para dentro das instituições mais altas desse país, onde nas aulas passadas faleceu política. Então hoje nós temos deputados federais, temos senadores da República, de pentecostais, assembleianos de nascimento, tá? Prefeitos, como também já temos médicos, sociólogos, né? Temos professores acadêmicos de outras áreas. Então, ou seja, o pentecostalismo ele começou a fornecer mão de obra para as classes mais altas da sociedade. Maxwell Farjado vai dizer que o pentecostalismo é o grupo que mais cresce no Brasil. E isso ele vai mostrar que em 80, na pesquisa de 1980, ou seja, há 40 anos atrás, quase 4 milhões de brasileiros se declaravam pentecostais, né? Já em 10 anos depois, esse número chegava próximo de 10 milhões de membros. Então nós temos aqui 4 milhões e já temos agora, 10 anos depois, próximo de 10 milhões. Então crescemos quase 70%, né, de um ano para o outro. Aliás, 70, desculpa, passamos de 120% de crescimento, de 4 para quase 10 milhões de pentecostais. Quando chega no ano 2000, na virada do milênio, já chegamos nos aproximando da casa dos 18 milhões de membros, né? E aí começamos a crescer de uma forma que de 80 para 90 crescemos praticamente quase 130%, 120%, coisa parecida. Éramos 3% da população em 80, passamos para 6% em 90 e chegando já a 11% em 2000. Então nós chegamos próximo de 20 milhões em 2000. Agora, em 2019, a Folha de São Paulo faz uma pesquisa e nós temos agora uma população de mais de 30% de protestantes no Brasil, e a maioria absoluta é de pentecostais. E dentro dessa maioria absoluta de pentecostais, um percentual de 80% estão, 60%, coisa parecida, dentro da Assembleia de Deus, né? Então, o pentecostalismo, com as suas várias formas, ou com as suas variadas formas, desenvolve no Brasil um paralelo com um processo de urbanização dos grandes centros, né? Isso não pode ser esquecido, nem deve ser desconsiderado quando você vê o perfil da população pentecostal, porque o perfil da população pentecostal brasileira é um perfil de pessoa simples, de pessoa modesta, de pessoa com instrução bastante modesta também, por conta das suas dificuldades, porque a periferia das grandes cidades, a assistência do Estado é muito precária, né? E aí você começa a ter um atendimento da igreja pentecostal para os menos favorecidos. E esse atendimento não é uma prática proselitista, é uma prática de atendimento ao sofrimento, porque sofrimento todo mundo tem. O sofrimento é algo inato no ser humano, independente da sua posição social. Todos nós sofremos. E o Espírito Santo é o Deus do sofrimento, porque ele assiste, ele manifesta a sua presença no momento do sofrimento, né? O crescimento dessa população pentecostal e também da formação nas grandes periferias, centros de metrópoles, né? Os grandes centros metropolitanos, vai mostrar para nós uma compreensão, ou vai nos fazer entender a prática do cotidiano
da atuação dos grupos pentecostais, da sua prática, da sua atuação, da sua participação, eu vou dizer uma palavra assim, da sua intromissão numa sociedade sofrida, corrompida pelo Estado, massacrada por um Estado corrupto, mas o pentecostal ele vai amenizar essa situação. Quando você analisa o livro do professor Luiz Longini Neto, né, Um Novo Rosto da Missão, e vocês lê o livro, né, quando ele fala do diálogo, da formação dos grupos a partir das conferências ecumênicas, você descobre que o pentecostalismo ele vai preencher uma lacuna deixada pelos protestantes históricos, porque com a ascensão do diálogo ecumênico, os protestantes históricos, orientados pela missão americana, então começam a migrar para os grandes centros, e aí abandona a periferia. Uma vez que a periferia nunca foi assistida pelo clero católico, devido ao número reduzido de padres, de ministros, de bispos, então quem ocupa essa lacuna, quem ocupa esse espaço vazio, abandonado, vazio, né, nunca ocupado, são os protestantes históricos. E os fazendeiros, apesar de serem católicos praticantes, etc., eles fazem uma certa vista grossa para o trabalho missionário dos protestantes históricos. Por quê? Porque a mensagem dos protestantes históricos traz paz para a fazenda. Então, aquelas pessoas que se embriagavam no final de semana, havia violência, enfim, agora com a mensagem protestante, com a mensagem cristã protestante, que prega sobre não ao vício, não à violência, não à briga, não ao furto, não ao roubo, e aí então acontece, traz uma certa paz nas fazendas. Então o fazendeiro fica feliz, porque de algum modo traz um benefício para ele, porque agora os seus empregados, os seus colonos que ajudam na lavoura, não tem mais briga, não tem mais morte, não tem mais acidente. Por quê? Porque o evangelho protestante chegou na fazenda. Mas com a migração dos protestantes para os grandes centros por conta do diálogo ecumênico, e a proposta da missão americana é ocupar os espaços para alcançar a elite, então a periferia fica à deriva. Mas a Assembleia de Deus e depois os pentecostais, Quadrangular, Deus é Amor, Brasil para Cristo, entre outras, começa a preencher essa lacuna. Daí o porquê que nós temos o anel pentecostal nos grandes centros, porque justamente quando as famílias rurais começam a brigar para os grandes centros a partir de uma industrialização do Brasil, então quem recebe eles da periferia é justamente os pentecostais, aonde a população rural não tem conhecimento dos grandes centros. Então, na roça dorme cedo, porque não tem luz, não tem televisão, não tem nenhum recurso, não tem teatro, tem cinema. Então, dorme cedo, acorda cedo, trabalha direto, porque quanto mais filho, maior a renda da família. Agora vai para a periferia da cidade e por conta da industrialização do Brasil. Então, continua dormindo cedo, só que não dá para dormir cedo, porque tem barulho, tem a luz elétrica, tem a televisão agora, então já não tem outras coisas ocupando o espaço. E aí aparecem então os missionários assembleianos, né, os evangelistas de mão cheia, que começam a evangelizar justamente a periferia dos grandes centros, e que hoje nós temos o resultado de uma igreja com milhões de fiéis, né? Dentro desse contexto, então, a partir do livro O Novo Rosto da Missão, de Luiz Longini Neto, para o pastor presbiteriano, nós temos no artigo de Maxwell Farjado que a urbanização, né, das grandes metrópoles brasileiras, né, principalmente e as suas principais literatura trazendo informações sobre o crescimento urbano, não tiveram o zelo de pesquisar o fenômeno religioso, né? Por que não tiveram o zelo? Porque achavam que como o catolicismo era todo mundo, é pouquinha coisa, mas eles não viram que o fenômeno religioso pentecostal
ele era encorpado, ele crescia, porque o pentecostal ele estende a mão, ele é uma tradição de acolhida, né? Então essa formação periférica, os grandes centros industriais estão intimamente ligados ao processo de urbanização e industrialização, né, a partir da metade do século XX na América Latina e no Brasil, porque após a Segunda Guerra, o Brasil então entra na industrialização. E com a industrialização brasileira também há uma corroboração para o crescimento dos pentecostais. Deus abençoe, vamos para a próxima aula.